Olá, pessoal! Agora que nós já estudamos um pouco sobre a estrutura da dissertação, nós passaremos ao planejamento do texto dissertativo. Em geral, nós temos maior chance de obter sucesso no que nós realizamos quando fazemos um bom planejamento. Então, com a dissertação não é diferente. Ao elaborar uma redação, é importante ter um plano ou um roteiro previamente preparados. Isso reduz o risco de ficar dando voltas em torno do tema, não chegando a lugar nenhum. Por isso, antes de escrever sua redação, é preciso planejá-la bem, procurando elaborar um esquema. Mas atenção, não confunda esquema com rascunho. Esquema é um guia que estabelecemos para ser seguido, no qual colocamos em frases sucintas ou apenas palavras o roteiro para a elaboração do texto. No rascunho, por outro lado, damos forma à redação, pois nele as ideias colocadas no esquema passam a ser redigidas, tomando a forma de frases que aos poucos se transformam em um texto coerente. O primeiro passo para a elaboração de um bom esquema é compreender o tema da prova. De nada adianta fazer um esquema com boas ideias se elas não estiverem relacionadas ao tema da proposta. Compreendido o tema, você constrói o esquema seguindo aquela estrutura da dissertação que nós já conhecemos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é apresentado o tema, a situação-problema e, especialmente, a tese. Então, no seu esquema é essencial que você apresente esta tese. Vejamos o exemplo. A proposta, o tema apresentado na proposta é a pena de morte como recurso para a redução da criminalidade no Brasil. Você é contra ou a favor? O autor do esquema se posiciona contra. Ele acredita que não resolve a adoção da pena de morte, não resolve o problema da criminalidade no Brasil. Para convencer o leitor, com relação a esse seu posicionamento, ele vai entregar os argumentos. Eles serão detalhados no desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, segundo este esquema, terá 3 parágrafos, cada um expondo um argumento. Então, no primeiro parágrafo, a opinião dos especialistas. O autor pretende citar estudos, pesquisas que mostrem a opinião de especialistas com relação ao tema. No segundo parágrafo, ele defende que a adoção da pena de morte pode agravar as injustiças sociais no Brasil. E no terceiro parágrafo, o argumento é o direito à vida. E aí ele pode relacionar com a religião e com a Declaração dos Direitos Humanos. A conclusão, ela deve apresentar uma retomada do tema, rapidamente. Ela deve principalmente apresentar uma reafirmação da sua tese e uma proposta de intervenção social. Então, aqui no esquema ele coloca que é ineficaz, ou seja, a adoção da pena de morte para a redução da criminalidade no Brasil é ineficaz. Ele reafirma o que ele já disse lá na introdução, que não resolve, e apresenta uma proposta de intervenção. A solução seria a melhoria das condições sociais e a correta atuação da justiça e da segurança pública. Perfeito. Feito o esquema, é só segui-lo passo a passo, transformando as palavras em frases, dando forma à sua redação. Passemos à análise de um texto produzido com base no esquema que acabamos de ver. Aqui nós encontramos o primeiro parágrafo, o da introdução, e observem que o autor expõe claramente o tema. Ele não usa as mesmas palavras, mas ele nos mostra que o tema abordado é a pena de morte como recurso para a redução da criminalidade no Brasil. E ele se posiciona claramente contrário a essa questão. Ainda na introdução, ele já expõe brevemente os seus argumentos, que serão desenvolvidos posteriormente. O segundo parágrafo do texto corresponde ao desenvolvimento 1, que aborda o primeiro argumento, a opinião dos especialistas. Então, veja, o autor nos apresenta um estudo publicado nos Estados Unidos que trata de mostrar a opinião de 67 destacados pesquisadores
na área de criminologia. Para 88,2% deles, a possibilidade de execução, ou seja, a pena de morte, não impede a ocorrência dos crimes. Então, apesar de mostrar um estudo americano, o autor vai fazer uma referência direta ao Brasil. Ele nos diz: no Brasil, país em que reina a sensação de impunidade, especialmente para os detentores do poder político e econômico, a pena capital teria pouca ou nenhuma efetividade. Ele já faz um link com o argumento 2, que vai ser exposto no segundo parágrafo do desenvolvimento. Este segundo parágrafo apresenta o argumento que defende que a adoção da pena de morte poderia resultar num agravamento das injustiças sociais no Brasil. E aí, novamente, o autor faz uso da opinião de uma autoridade. Ele cita o professor psicanalista e professor universitário Joel Birman, que afirma que aprovar a volta da pena de morte no Brasil é ignorar os graves problemas sociais que assolam a nação, o que não implica na simples ideia de que tais problemas sejam a principal causa da criminalidade no Brasil, mas sim que a pena de morte, a exemplo das outras punições, incidirá especialmente sobre a população menos favorecida, agravando ainda mais as injustiças sociais. Aqui nós temos implícita a ideia da impunidade para as pessoas de maior poder aquisitivo no país, o que é uma realidade conhecida por quase todos. No desenvolvimento 3, o argumento é o direito à vida. O autor faz uma relação com a religião, ao afirmar que a medida da pena de morte fere os princípios cristãos, e ele faz também uma relação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazendo inclusive uma citação direta de um dos artigos da declaração. Ele segue na defesa desse argumento e a gente observa que há inclusive uma pincelada de proposta de intervenção aí, quando ele apresenta a prisão perpétua como uma alternativa para o problema da criminalidade no Brasil. Mas é claro, ele vai apresentar detalhadamente a sua proposta de intervenção na conclusão. Na conclusão, o autor faz a retomada do tema, faz uma reafirmação, ele reforça a sua tese de ser contrário à pena de morte e apresenta a proposta de intervenção, fazendo inclusive o uso de uma referência ao exemplo dos Estados Unidos. E que proposta de intervenção ele apresenta? Vejamos, ele diz: o Brasil precisa que os poderes executivos e legislativos garantam investimentos em melhorias na segurança pública, que a justiça seja mais célere e imparcial e que o poder público e a classe empresarial comprometam-se efetivamente com a melhoria das condições sociais. O interessante é que ele indica quem deve fazer. Ele apresenta a sua proposta dizendo o que ser feito e por quem deve ser feito. Aqui nós temos o texto na íntegra para uma leitura sem pausa. Agora que você já conhece a estrutura da dissertação e sabe da importância de planejar o seu texto, mãos à obra.